Jim serviu por mais de 10 anos em vários cargos em duas grandes igrejas em Chicagoland, Willow Creek Community Church e Christie Community Church. Ele tem uma vasta experiência trabalhando com pequenos grupos, ministérios de homens, infantil e de conexão. Ele facilitou uma variedade de programas de treinamento em locais regionais, nacionais e internacionais. Jim obteve um certificado de mestrado em estudos bíblicos pela Trinity Evangelical Divinity School em Deerfield, Illinois. Casado com Iná, juntos têm 4 filhos e 4 netos e moram em Chicago, Illinois. Recebamos com alegria, aplaudindo ao Senhor pela vida do pastor Jim. Oi. Hello. I was sharing with my wife Ina how humbled I am to hear things said about me that I know aren't true about me. They are not true or they are true? They are not true. Okay? Eu me senti muito assim humilde em ouvir ela falando coisas de mim, né, que na verdade não são verdades. They're not true because I can't do any of this without Não é verdade que ela me elogiou tanto e eu não consigo fazer isso sem a presença do Senhor na minha vida. I'll tell you my secret. Eu vou te contar o meu segredo. Jump into God so over your head that the only way you can breathe is to look up and reach to Him. Olhe tanto para o Senhor, mas tanto para o Senhor, com seus olhos tão fixos nele, que a única coisa que saia de você, volte em adoração de volta para Ele. And you will be blessed, I know, because I married Ina. Eu sou muito abençoado, eu sei, porque eu casei com ela. Você aumenta o retorno dele para mim, o meu diminui. We were in the, I don't know what they call them here, the green room or the room A where gente estava ali naquela you sala prep. ali. And I met someone from São Paulo, which is Ina's hometown. E eu aumentei, eu She made a conheci alguém statement da that cidade dela. since she came in here, from the time the person helped park the car to every interaction, she felt that anointing that was preached on just a moment ago. Até a pessoa que estava te ajudando, que estava conversando com ela lá, sentiu a unção do que aconteceu na vida dela. So what's interesting is there's a saying in the entertainment world. It's called a mic drop. Has anyone ever heard the saying a mic drop? Você já ouviu falar é uma frase comum nos Estados Unidos chamada mic drop? É como você abre a mão e solta o microfone no chão. I won't do it because I respect the equipment. But Eu não what vou fazer I've isso witnessed porque eu here respeito o equipamento da igreja. makes my talks very easy because I'm speaking to people that get it. Mas eu estou dizendo isso é uma frase que significa que você fala para as pessoas que desejam receber, e vocês fazem o meu trabalho muito mais fácil, porque vocês estão abertos para receber o que eu vou falar neste momento. So last night I shared with you the why, how, and what. Ontem à noite eu compartilhei com vocês sobre o porquê, como e o que. And we looked at what happens when you answer these 3 questions E olha o que effectively. acontece quando você consegue responder essas 3 perguntas: o porquê, o como e o que. You have more motivated and engaged people involved in whatever endeavor God is going to trust you with. Você tem pessoas muito mais motivadas trabalhando perto de você, envolvidos na sua vida para fazer o que Deus mandou você fazer. And I left with the hope that you would use these filters of why, how, and what as you look at your ministry and your ministry E eu opportunities. espero que você use esse filtro de descobrir o porquê, o como e o que para usar nos dons e talentos que Deus colocou para você ser frutífero. I also shared a passage with you from Ephesians where Paul wrote to equip his people for works of service. E também em Efésios, eu disse que em Efésios capítulo 4, do 11 ao 13, o apóstolo Paulo diz no versículo 12 que tudo isso é para equipar os santos para o trabalho do Senhor. And in my closing remarks yesterday, I let you know that I would be here tonight to spend time talking with you about connecting a person's spiritual calling with their spiritual gift. Então ontem à noite eu falei que hoje nós falaríamos sobre conectar os dons espirituais ao seu chamado. And I was going to continue with part 2 of my testimony as I moved from just attending a church
to joining the staff at Willow Creek. E a parte 2 do meu testemunho é quando eu saí de um membro da igreja para ser um dos obreiros da igreja. All good messages start with a good passage. Tonight's passage will be from Matthew 25. Hoje toda mensagem começa com uma boa palavra de Deus, e eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. And then you will hear part two of my journey, and we'll take a look at spiritual gifts and how to unleash these supernatural gifts in your E ministry. você vai ouvir um pouco do meu testemunho, e eu vou te dar lições para que você possa usar os seus dons espirituais do chamado que Deus te deu. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Pode diminuir um pouco o meu retorno e aumentar o dele, por favor. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14 até o verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. Um deu 5 talentos, ao outro 2, ao outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que havia 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e porei-o sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o seu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-o ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, mas nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. How many of you ever heard a sermon preached on this passage? Just Quantos by- aqui já by ouviram show uma of hands. mensagem sobre esse texto? Levanta sua mão. Okay, we've got some pastors in the house. E How many temos have you pastores aqui have também, né? preached on this passage? Quantos aqui já pregaram, já ministraram sobre esse texto para alguém? Levanta sua mão. A few, good. So, how many found that you identified with at least one of the 3 servants in the passage? Quantos de vocês aqui se identificam com um dos 3 servos dessa passagem? Seja sincero, levanta a mão. Don't worry, I'm not going to ask you if you identify with servant number 3. Just so you Não know. se preocupe, eu não vou perguntar se você se identifica com o servo que ganhou 1 talento e enterrou, tá? Não vou perguntar. But I think it's safe to say that none of us would want to be identified as the last servant who buried their gold. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós gostaríamos de ser identificados como aquele servo que ganhou 1 e enterrou o que recebeu. Now, I could spend the rest of our time together just unpacking the scripture, but I want to be sure that we see one thing. Eu poderia gastar e investir muito tempo falando só desse texto, desse contexto, mas eu quero te falar algumas coisas. God always gives us everything we need to do what He called us to do. Entenda uma coisa, Deus sempre nos dá tudo o que precisamos para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amen.
And it doesn't have to be the same as everyone else. Não tem que ser o mesmo da pessoa do seu lado ou de todo mundo, cada um recebe diferente. Last night I shared part one of my story with some of my testimony as a church attender. Now I'm going to share part of Agora part two. eu vou partilhar com você a parte 2 do meu testemunho. And by the way, I'm going to have to update my testimony because I've got some new great testimony Porque agora, to na share verdade, eu vou ter with que dar God's blessing. um update no meu That's for another testemunho, day. porque eu tenho agora uma I'm novidade pointing na to minha Ina. vida, que é o I'm meu pointing to casamento. Então estou apontando para a minha novidade. So this is testimonies are something that I've been blessed to give, and I'm going to share a portion of a testimony I've shared before. Testemunho é algo que eu me sinto muito abençoado em compartilhar, e eu vou compartilhar com vocês uma pequena parte do meu. Growing up, I went to church with my family every Sunday, that is, until it was no longer mandatory to attend. E crescendo, eu ia na igreja com toda a minha família, todo domingo, na casa do Senhor. E quando não era mais mandatório, eu ia voluntariamente. My parents sent me to parochial schools, so it's safe to say that while growing up, I heard a lot about God and Jesus. Então, quando eu cresci, a minha família falava muito de Jesus para mim. But I never did anything with what I heard. Mas eu nunca fiz nada na minha vida relacionado àquilo que eu ouvia de Jesus para mim. Through most of my adult life, I pretty much attended church on Christmas and Easter. E eu ia na igreja na Páscoa, no Natal, nas festividades. This won't translate well, but I was called a Creaster. Isso não se traduz em português, mas se eu fosse traduzir, é uma junção de uma palavra também que não existe em inglês, mas é como se fosse, ele é o crente que só vem na cantata de Natal. It didn't translate, that's okay. Isso não traduz uma palavra em português. I had little or no interest in spiritual matters or church, and I didn't even really know what it meant to have a true personal Eu não relationship sabia, with não Jesus tive Christ. ideia o que era realmente ter um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus Cristo. Then in the fall of 1996, after attending a Willow Creek Community Church for 2 years, No outono de 96, depois de atender a igreja por 2 anos de visitar a igreja, I finally made the decision to trust Jesus Christ with my life as my Lord and Savior. eu finalmente entreguei a minha vida total para Jesus Cristo ser o meu Senhor e o meu Salvador para sempre. I was 42 years old, Eu tinha and major 42 anos de changes idade. had occurred within me. E muitas mudanças começaram a acontecer na minha vida. I went from someone who just heard the gospel message to being someone whose heart and life had been changed forever. Eu saí daquela pessoa que só ouvia a mensagem do evangelho para realmente envolver o meu coração na mensagem que poderia mudar a minha vida. Right away, I began to apply what I heard, and the changes that occurred in my life were pretty E quando eu amazing. abri o meu coração, eu tomei uma decisão de aplicar aquilo que eu ouvia. As I reflect back on it now, I think for me, Quando eu reflito no que aconteceu no passado, what was really the obstacle in accepting Christ was not a lack of knowledge. realmente o obstáculo que eu tive de não aceitar Jesus não foi a falta de conhecimento, But rather, it was a matter of submitting my heart and my life. I can remember just wondering, o que realmente era um bloqueio de eu entregar minha vida para Jesus era me submeter o meu coração e a minha vida ao Senhor. if I do this, what will it really mean to be a fully devoted follower of Eu Christ? pensava, se eu aceitar Jesus, o que isso significaria de eu ser realmente um seguidor fiel de Cristo Jesus? And if I put God in charge, what will I need to change? Se eu colocar Deus como Senhor da minha vida, será que eu preciso mudar muita coisa? I'd have to follow God's plan for my life instead of my own Porque eu vou ter ambition. que começar a seguir o plano dele para mim, não mais os planos que eu tinha feito. So God kept growing my faith inwardly and outwardly. Então o Senhor começou a fazer com que minha fé crescesse. Then in the summer of 1999, I felt God leading me to serve Him with my vocation. Então no verão de 99, eu senti Deus me direcionando para servi-lo como a minha vocação principal. Amazingly, some doors opened up for me at Willow Creek
Creek for a staff position. Então uma porta se abriu para eu trabalhar na igreja. After several interviews, I found myself at the final interview sitting in front of an elder. Então, de várias entrevistas que eu passei, eu me vi sentado na frente da pessoa responsável por todos os funcionários da igreja, fazendo a entrevista já com ele. Now, it was very clear that I wanted to work there, but I just wasn't sure why they wanted me to work there. Era muito claro que eu queria trabalhar lá, mas eu não sabia por que eles queriam que eu trabalhasse lá. I remember saying that during the interview, I know you've been checking into me and my background. Eu falei na entrevista, eu sei que vocês têm me observado a minha história. In fact, I see you have my file on your desk, so I need to ask you something. Então eu vi que eles tinham em cima da mesa todo o arquivo da minha vida. E eu falei, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês, vendo aqui toda a minha vida na mesa de vocês. I've made some pretty big mistakes. Why do you think that someone like me would be a good fit Eu perguntei for a para staff ele, position at the eu já church? cometi muitos erros na minha vida. Por que vocês acham que eu tenho a capacidade de ser um dos funcionários que trabalha nessa igreja? Looking at me straight in the eye, he didn't hesitate and he said, Ele olhou para mim nos meus olhos sem hesitar e falou assim: Jim, if you let him, God will use everything you've experienced. Jim, se você permitir Deus usar tudo o que você já viveu, isso vai se tornar uma bênção na sua vida, todas as suas experiências passadas. Personally, professionally, the good, the bad, to serve his church. Tudo que você já experimentou na sua vida, o bom, o ruim, o amargo, o doce, e tudo que você já viveu de erros e falhas e também de acertos, Deus pode usar para o seu ministério. So I left the interview thinking a lot about what he said to me. Então eu saí da entrevista pensando muito naquilo que eu tinha ouvido dele. God could use my professional experiences, Deus pode usar a minha my personal profissão, problems, os meus problemas my pessoais que eu já challenges, passei, os desafios que eu já if I venci, would let him. tudo se eu permitir que ele faça. And that's exactly what happened. E é exatamente o que eu deixei o Senhor fazer. Even now, I sometimes still can't believe that God accepted me right where I was. E até hoje eu penso e falo, como que Deus pôde me aceitar exatamente do jeito que eu era? A sinner and a sales and marketing guy Um pecador, um cara que vivia vendendo aí coisas do marketing. who became a Christ follower in his 40s, who is King- far from perfect. Que entregou a vida para Jesus com 40 anos de idade e era muito longe de ser um homem perfeito. Before I gave my life to Christ, I used to sell and market products and services that ultimately wore out or would become obsolete. Então, antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu era vendedor no mercado de trabalho. Eu trabalhava com vendas. But now I can honestly say that everything I accomplished in the past, Mas hoje eu consigo falar que tudo aquilo que um dia eu já conquistei no passado, it just doesn't compare with getting to help people discover and build a relationship with Jesus não Christ. se compara, nenhum ganho que eu já tive no passado se compara com hoje eu ver e ajudar pessoas a encontrar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A relationship with eternal benefits. Porque o nosso relacionamento com Deus nos traz benefícios não somente aqui, mas também na vida eterna. Amen. Amém? Amen. Best product in the world. A melhor parte do mundo. I grew up in so many ways in the years that I served on staff, and I learned many core principles that I still use today. Eu uso muitos princípios hoje que eu aprendi no meu crescimento com Deus enquanto eu trabalhei naquela igreja. I want to share with you two principles that I think quero- might be useful for you all to consider. Falar dois princípios aqui para você que você pode usar muito, que me ajudam muito. Leading a ministry is a team sport. Ser um líder de algum ministério, você precisa do suporte de um time. Leading a ministry is a team sport. Ser um líder de um ministério, você precisa do suporte de um time. And you need to lean into your spiritual gifts and the gifts on your team. E você precisa sempre se alinhar, voltar para o que Deus te chamou e os dons que Ele te deu e os dons que Ele colocou nas pessoas que fazem parte do seu time. So on the team sport concept, I really wanted to share with you a little bit about the background of the ministry I was in. Eu quero compartilhar com você algumas coisas do time que eu fazia parte.
I was part of a leadership team for what was called Promised Land. It was the children's ministry Eu era at parte Willow da Creek. liderança do Ministério Infantil. E o Ministério Infantil chamava Promised Land, que significa Terra Prometida. E ele fazia parte desse Ministério Infantil. We led a staff of 45 people Nós tínhamos ali 45 pessoas trabalhando ali naquele lugar, naquele ministério. oversaw over 3,000 volunteers, Eu liderava mais de 3.000 voluntários. and we ministered to over 5,000 families that were attending Willow Creek at the time. E nós ministrávamos mais de 5.000 famílias que eram membros daquela igreja Willow Creek naquele tempo. The team I was on had an executive director, O time que eu tinha um diretor executivo and she managed myself and 4 other ministry directors. e era uma mulher, na verdade, e ela era líder executiva de mim e mais 4 outros diretores. That each department was represented by one of us as a leadership team. Então cada departamento da igreja era representado por cada um de nós que fazia parte do time debaixo da autoridade dela. Now, in a ministry this size, there were 5 areas, 5 team areas. No tamanho do time, nós tínhamos 5 áreas que nós focávamos. You could think of it almost like a small church. Pensa como Well, se a fosse large church, but uma a igreja. church. Uma igreja, é como se fosse uma igreja. There was production and programming, Tinha a produção e o programa, operations, tinha as operações, small group leadership, tinha as células. curriculum. Curriculum. No, okay. And volunteer recruiting and training. Então tinha o currículo, que você construía um currículo das pessoas, e também tinha o voluntariado e o treinamento para o voluntário. I oversaw the volunteer recruiting and training. Eu era o diretor de todos os voluntários, do treinamento desses voluntários, para edificar o currículo deles. If I had more time, I would share with you how each one of our roles was aligned with one of our values. Então, se eu tivesse tempo, eu explicaria cada uma das nossas funções e como todas as nossas funções que a gente faz no ministério precisa sempre estar alinhada aos valores do lugar onde a gente está. But I hope you see the point that leadership is a team sport. Eu preciso que você entenda que liderança é o suporte de um time. Você precisa de um time que dá suporte para que aquilo avance. And be sure you have the right people sitting at your table. Agora, tenha certeza que o seu time são as pessoas certas que compartilham com você na mesma mesa. So point number 2 is to lean into your spiritual gifts and the gifts of your team. Ponto número 2, isso é uma palavra muito importante em inglês, que é lean. Lean é como se fosse se inclinar. Toda vez que você levanta, você se inclina. Se incline sempre para os dons que você tem. Alinhe as coisas que você faz de acordo com os dons que Deus colocou em você e os dons que Deus colocou nas pessoas ao seu redor. I'm explaining the word lean because Good. Yep. Yes. I have the gift of leadership, administration, and teaching. Eu tenho, por exemplo, o dom de liderança, administração e ensino. And sure enough, God placed me right in a role that needed that gift. Deus me colocou exatamente no lugar que precisava de uma pessoa com esses dons. And the lesson in Matthew 25 is that God always gives us everything we need to do what He's called on us to do. Mateus capítulo 25, voltando nele, a Bíblia nos garante que Deus nos dá tudo o que nós precisamos para fazer o que Ele nos chamou para fazer. And the wisdom that the elders share with me rang true. Jim, if you let Him, God will use everything you've experienced. E a sabedoria que aquele líder me disse, eu guardo comigo até hoje, dizendo: Jim, se você permitir, Deus vai usar todas as experiências que você tem no chamado que Ele te deu. Personally, professionally, the good, the bad, to serve His As church. experiências que você teve pessoais, as experiências que você teve profissionalmente, os bons momentos e os maus momentos, Deus pode usar para o reino dele e edificação da igreja. So the combination of the years of sales and marketing experience combined with that supernatural power of my gift mix helped me serve Him and His church. A combinação dos anos que eu tive de experiência no mercado de trabalho, de venda, se encaixou com aquilo que Deus me colocou para fazer dentro da igreja, com o chamado que Ele me deu. But enough about me, enough about me. Mas ok, é o suficiente de mim, né? Let's take time, a little bit of time now, to look at spiritual gifts and how to unleash
these spiritual gifts into your ministry. Então eu quero que você entenda agora como conectar os seus dons e talentos espirituais no chamado que Deus tem para você. Dr. Larry Gilbert has researched and written and taught about spiritual gifts for over 40 years. Tem um doutor chamado Larry Gilbert que ele fez uma pesquisa e escreveu somente sobre dons espirituais por mais de 40 anos. A pesquisa dele durou. Dr. Gilbert has worked with tens of thousands of churches and helped more than 5 million people discover their unique God-given gifts. Esse doutor trabalhou com centenas e milhares de lugares de igrejas e ajudou mais de 5 milhões de pessoas a descobrirem os seus dons dados por Deus para o exercício do ministério. In an article he wrote in January of 2019, E ele escreveu um artigo em janeiro de 2019, he esse writes ano. about a recent survey where he asked the question, what is your spiritual gift? E ele escreveu uma matéria perguntando: qual é o seu dom espiritual? Of the 72 adults that responded, 72 adultos responderam essa pergunta dele. only 15 answered what could be considered a valid name Só for que a dos spiritual gift. 72 que ele perguntou, que estavam ali para responder, apenas 15 tinham a resposta. 22 gave no answer at all. 22 não tinha resposta nenhuma. Most amazingly, most amazingly of all were the 28 who had listed their gifts by name, 28 of the people listed a gift that wasn't even in the Bible. E 28 das coisas que eles escreveram lá de dons, da pergunta que ele fez, não está nem na Bíblia o que eles escreveram. So it's pretty obvious to say that generally people don't fully understand spiritual gifts. Então é muito óbvio você ver no geral que a maioria das pessoas não tem noção o que são dons espirituais. So Dr. Gilbert said that by his count, the New Testament lists 21 spiritual gifts. Pela conta dele, o estudo dele, o Dr. Larry diz que a Bíblia nos relata 21 dons espirituais. Now, most scholars agree with at least that there might be 18. A maioria dos teólogos diz que com certeza tem no mínimo 18. And a good friend of Dr. Gilbert said there's 27. E um amigo desse doutor falou, não, tem 27. So you can see this is an extensive topic. It's been sliced and diced in so many ways that it gets very Então esse é confusing. tópico que tem sido estudado por muito tempo e muito extenso. I know this is not a spiritual gift, Eu sei, desse aqui eu estou falando de dons espirituais. but I've always been able to simplify things and get straight to the point. Mas eu gosto de simplificar as coisas e ir direto no objetivo. My simplistic treatment of this is to focus on 4 of these gifts tonight. Eu quero falar agora 4 desses dons que existem, ok? 4 dos dons espirituais. So I chose these 4 because I believe there's specific gifts that will benefit a church for their church leaders. In other words, these 4 gifts are probably the most common for Eu leaders. quero falar agora de 4 porque são os que mais beneficiam a igreja. So in no particular order, Então, sem ordem, ok? Eu vou falar o coisa, mas eu vou falar o 4. no one gift is greater than Mas the eu não vou other. falar, o primeiro é esse, o segundo é esse. Não, eu vou falar os 4, não tem uma ordem, ok? Esse é mais importante, esse é menos importante. Não, os 4 são importantes por iguais. I'm going to give you a very simple definition of these 4 gifts. E eu vou te dar os 4 e uma definição em uma frase, ok? Do que é cada um, se você estiver anotando aí. Administration, a special ability to bring order to chaos. Primeiro dom é o administrativo. E resumindo o que é o dom administrativo, é a habilidade de trazer ordem no meio do caos. Second gift is shepherd. Okay. So I'll repeat that. Eu vou Administration, repetir, a administração, special ok? ability to bring order to chaos. É uma habilidade de trazer ordem ao que está em caos. É o dom de administração. Number 2, shepherding. Número 2, pastoreio. The special ability to notice and care for people's spiritual and overall well-being.
é você ter a habilidade de perceber e cuidar da vida espiritual da pessoa, também como um ser humano como um todo. So shepherding is a special ability Então, to notice and pastoreio- care for people's spiritual and overall well-being. Pastoreio é a habilidade de perceber e cuidar da vida espiritual da pessoa, mas não somente da vida espiritual, mas dela como um todo. Leadership, number 3. O número 3, liderança. A Outro dom. special ability to blaze a trail that others will follow. É a habilidade. Blaze a trail is like you're like a machete cutting down like the woods. Ok, got it. Liderança é uma ilustração, ok? Porque não dá para traduzir exatamente como é o inglês. A liderança é como se fosse a ilustração de uma pessoa que vai à frente, como se tivesse aqueles matos grandes, sabe? Então tem um povo atrás e ele vai à frente cortando aquele mato para abrir caminho para quem vem atrás. Então, você escreva isso do jeito que você... É o desbravador, aquele que vai abrindo caminhos. Desbravador. Desbravador, yes. Do we have a leader in the house? Nós temos líder aqui que tem esse dom de liderança. So I'll repeat it one more time. Eu vou Leadership, repetir. a special Liderança ability to blaze a trail that others will follow. é a habilidade para desbradar caminhos que outros irão seguir. The last and finally not the least, teaching. E o último, mas não menos importante, porque todos são de importância por igual, A é o special ability to help ensinamento. others grow in knowledge, character, and skills. É o ensinamento, aquele que ensina, o mestre. É a habilidade de ajudar ao próximo a crescer em caráter, habilidade e entendimento. É a habilidade de ajudar o próximo a crescer em habilidades, caráter e entendimento, conhecimento. So you said it twice, right? Yes. Good. This guy's so far ahead of me. So in my humble opinion, you probably need to have one of these 4 gifts or a combination of these to help lead a church ministry. Nós precisamos de uma dessas habilidades, pelo menos, para ajudar no crescimento de uma igreja. Now, I don't recognize every face in the house, Eu não conheço todos os rostos aqui, but mas I want to try something a little bit bold here. eu quero corajosamente fazer um teste aqui, ok? Now, I tried something bold last time I was up, Eu- and I had you kind of have to participate. Eu fiz um teste ontem à noite de uma maneira corajosa que eu fiz todo mundo participar, lembra? And who remembers this one? Quem Let lembra? it crawl, Rev, let it crawl. Quem lembra o que ele falou? Engatinhar, pastor, engatinhar, pastor. Let's hear it. Vamos, Let it repete crawl, comigo. Rev, let it Engatinhar, crawl. pastor, engatinhar, pastor. Vocês lembram? Quem estava aqui nessa dinâmica ontem? Vocês estão com vergonha. This church is not gonna crawl. Essa igreja não vai engatinhar. Okay, I'm gonna test my theory. Eu vou testar agora a minha teoria, ok? I'm gonna read through this list again very slowly. Eu vou ler essa lista novamente, devagar. Yeah. 4 cadeiras, por favor. So I'm gonna read through the list a second time, Eu vou ler de novo e você aí que precisa checar. and I want you to just maybe close your eyes, Por favor, eu quero que todos fechem os olhos. test the Spirit. Eu quero que você faça uma oração pessoal ao Espírito. The first time I read through this gift, don't do anything, just think about whether it's describing you. Eu quero que agora, com seus olhos fechados, você peça ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda a identificar o que ele vai ler em mim, ok? Então ele vai ler o que ele falou e vai descrever, e você identifica qual é o seu. Okay, first of all, open your eyes one time. Ok, agora You followed instructions Calma aí. really well, thank you. vocês seguem as instruções muito bem. Abre os olhos, olha para mim 1 minuto. So here's the exercise. Aqui é um exercício, ó. We're going to close our eyes again, just Nós in já a, vamos just in a fechar few o olho minutes. de novo, mas eu quero falar algo antes. I'm going to read through the list slowly once, Eu vou ler When your a eyes lista are closed. quando os seus olhos estiverem fechados. and then I'm going to read through the list a second time. E eu vou ler a lista pela segunda vez. Eu vou ler uma vez de novo e depois eu vou ler mais uma vez.
The second time around, A if you're segunda vez, pode desligar o outro confident microfone, eu uso esse that aqui. this is describing you, I just want you to stand up. E quando eu ler pela segunda vez, eu vou ler duas vezes agora. When I Quando eu ler describe pela that segunda gift. vez as palavras e a definição, se isso descreve você, com seus olhos fechados, você fica em pé no seu lugar, ok? Now, I can Todo mundo anticipate entendeu? what you're already thinking. Eu tô antecipando até o que você está pensando. Parece que eu tô lendo I seu already know pensamento. my gifts, Você está pensando assim, eu já sei meus dons. and if I'm already standing up, when one of my other gifts is read, how do I stand up twice? Talvez você está perguntando assim, mas se você falar aí um dom e eu levantar e você falar o outro e for o meu também, como que eu vou levantar duas vezes? Because many of you probably will have more than one of these four gifts. Porque talvez realmente muitos de vocês tenham mais do que um desses dons em você. So for today's exercise, Então o exercício de hoje, we're reading them once so you could pick just one. eu vou ler a primeira vez para que você escolha um. So when I read it the second time, you know which one to stand Aí up quando for. eu ler pela segunda vez, esse um que você escolheu, você fica de pé, ok? Todo mundo Deal? entendeu? Levanta a mão. Deal? Quem não entendeu, quem tem alguma pergunta? Okay, now you can close your eyes. Agora você pode fechar os olhos, por favor. Não pensa no outro, hein? Pensa só em você. Administration, a special ability to bring order to chaos. Administração, a habilidade de trazer ordem ao caos. Shepherding, a Pastoreio. special ability to notice and care for people's spiritual and overall well-being. Pastoreio, a habilidade de perceber e cuidar das necessidades espirituais da pessoa e também do seu ser por inteiro. Leadership, Liderança, a special ability to blaze a trail that others will follow. a habilidade de desbravar caminhos que outras pessoas seguirão após você. Teaching, a Ensino, special ability to help others grow in knowledge, character, and skills. uma habilidade para ajudar pessoas a crescerem em caráter, habilidades e entendimento. You stay up here, stay up here. You're going to see them come up. Okay, as I said, I'm going to read them again. Agora eu vou ler mais uma vez. And if this gift describes you, E se esse dom definir please você, stand na up. hora, fique de pé, ok? Administration, a special Administração. ability to bring order to chaos. Administração, a habilidade de trazer ordem ao caos. Se isso descreve você, por favor, fique de pé com seus olhos fechados. If this describes you, please Você stand. não fala com a pessoa do lado. Não pergunta, você acha que sou eu? Não, é você que se identificou. Will you join me on the platform? Por favor, você que ele está tocando, sobe aqui. Go ahead, be seated. Okay, be seated. Você agora pode sentar. Administration. Pode se sentar. I love administrators. Pode They sentar. follow instructions so well. Eu gosto muito que vocês obedecem às ordens muito bem. Okay, shepherding, Pastoreio, a special ability to notice and care for people's spiritual and overall well-being. a habilidade de perceber e cuidar da vida espiritual e também a vida do ser humano como um todo. If this gift describes you, please Se esse stand. dom de cuidar das pessoas, de cuidar das necessidades espirituais das pessoas, descreve você, por favor, fique de pé no seu lugar. Have a seat. Shepherds, have a seat. Agora você pode se sentar, por favor. Leadership, a special Liderança. ability to blaze a trail that others will follow. A habilidade de desbravar caminhos que outros seguirão após você. If you have the gift of Se você leadership, tem esse please dom em stand. você, levante, fique de pé, por favor. Will you come up? Come on. Just join him on the platform. Okay, have a seat. Podem se sentar. Last but not least, teaching, a special Ensino, ability to help others grow in knowledge, character, and skills. a habilidade de ajudar pessoas a crescerem em entendimento, habilidades e caráter. Se você tem isso ardendo em você, fique de pé, por favor.
You have the gift of teaching, please Você stand. tem o dom do ensino, você gosta de ajudar pessoas a crescer no caráter, na habilidade e no entendimento. Will you head up to the platform? Go to the platform. All right, have a seat. Pode se assentar. Now, this list is not exclusive to leadership. If you did not stand for one of the 4 gifts, don't think you shouldn't be leading. Se você, presta atenção, isso daqui não é uma lista completa de, não, o líder tem que ter isso. Não. Se uma dessas características não descreveu você, isso não significa que você não pode ser o líder ou Deus não te chamou para liderar. Não é isso. We're just demonstrating something here as a way to help you understand spiritual gifts, especially Eu só these estou fazendo algo aqui para 4 demonstrar that are você, predominant in leadership roles. para demonstrar você algumas características de uma função de liderança, ok? Now, what I'm going to do is I've just randomly picked 4 people that stood up representing each of these 4 gifts. O que eu fiz foi apenas escolher assim de maneira aleatória pessoas que levantaram em dons diferentes. Thank you in advance for trusting me. Obrigado antecipadamente por confiar em mim. I will not embarrass you. Eu não vou envergonhar vocês. Okay, Vocês we're estão going tensos. to need a mic to hand down. Oh. Yeah, okay, good. Okay, you'll cue him? You'll cue him. Good. Okay, good. So here's what we're going to do, team. Esse aqui que nós vamos fazer agora, time. I'm going to go one by one. Eu vou um a um de vocês. I'm going to ask you to introduce yourself Eu quero que você se apresente para todos nós. and the ministry where you serve. E você vai apresentar o seu nome. Se você quiser falar a idade, pode falar, mas não é obrigado, tá? Mas So- você vai falar o ministério ao qual você serve aqui na igreja. Okay, deep breath, deep breath. Respira, todo mundo respira. You know your name. Você sabe seu nome? You know where you serve. Você sabe onde você serve, né? do Então that, pronto. Acabou, ok? Você pode ficar de pé, por favor. Qual o seu nome? Juliana, eu tenho 30 anos. Eu sirvo na consolidação. I serve in the consolidação. Consolidation. Okay. So you have the gift of administration, Você correct? tem o dom de administração, né? Que você veio? Isso, yes. Okay. Share with us one brief example of how you're using your gift in your current ministry role. Eu quero que você compartilhe conosco um exemplo de como você usa esse dom espiritual que você tem de administração no serviço que você faz na casa do Senhor. Esse dom de administração que você tem, como que você usa esse dom no serviço na área que você serve na casa do Senhor? Deixa eu ver. Difícil. Difícil não, fala, é fácil. We can come back to her. A gente pode voltar para você, quer que a gente volte daqui a um minuto? Corajosa. Não só na igreja, né? Mas aqui na igreja, é específico. Sim, mas eu gosto de fazer as coisas certas. Like to do things right. That's right. Just go ahead. Just go ahead. Okay. Organizada, né? Organized. Ai, É isso aí. tá bom. Tá ótimo, pode se Let's sentar. hear it for administration. Você pode dar aplaudir para a administradora, pastora. We have a gift for you. It's a spreadsheet. The what? A spreadsheet. A It's a what? joke. It's a joke. We have a gift for you. It's a spreadsheet. It's a joke. A spreadsheet. What is spreadsheet? Hã? A gente tem um trabalho para a senhora, planilhas, ok? Yeah, she loves that. Okay. All right. So you know the first one. Então a the senhora name já and where you sabe, né? serve. O nome, se introduz. Eu sou Andréia, tenho 46 anos, sirvo como pastor auxiliar nesse ministério. Okay. So share with us one brief example of how Compartilhe you are conosco. using your gift in your current ministry role. Como que a senhora usa esse dom na área que a senhora serve aqui na igreja? Eu uso também, principalmente na área de aconselhamento, orando pelas pessoas, né? Ouvindo e orientando naquilo que eu posso. Excellent. Let's hear it for our Excelente. shepherds in the house. Você pode aplaudir ao Senhor pela pastora dessa casa? Que cara é essa? I'm not even going to coach you because I know you got this. Go ahead. Vai lá.
Meu nome é Carlos Eduardo, conhecido como Du. Tenho 32 anos. A pergunta, como que você usa esse dom que você tem, que é o de liderança, né? Não, que ministério você serve aqui na igreja? Louvor. He serves in the worship team. Como que você usa esse dom que você tem de liderança, da habilidade de desbravar caminhos para pessoas que seguem atrás de você, sendo um exemplo dentro do ministério de louvor? Habilitando, empoderando o grupo em si, para trazer a presença de Deus, para que Deus venha habitar no meio dos louvores e a igreja venha estar conosco na adoração. Well, let's hear for the worship teams. Você pode aplaudir ao Senhor pela You vida dele e do represent. ministério de louvor? Meu nome é Jean, eu faço parte da A idade? 34 anos e eu sirvo aqui na igreja ensinando ensinando no ministério de vida cristã, o ministério de crescimento espiritual e ministerial. E também sou supervisor de células. So one example. Então me dá um exemplo desse dom que você tem, né, do ensino, de que você faz na área que você está envolvido. Tá, eu ensino em alguns cursos aqui na igreja, e um deles é de crescimento espiritual, né? Alright. Excellent. So you should have gave this talk. Viu? Você que então devia estar aqui, né, pregando aqui. Let's hear for the teaching Você pode gift. aplaudir ao Senhor pela vida dele? Okay, why don't you guys all have a seat? Obrigado, vocês podem se sentar. Não, pode deixar, Vem, depois vem, chega. Pode deixar as cadeiras, obrigado. It was an experiment, but I think it's important that we really recognize that gifts are supernatural. Que nós fizemos aqui, não foi uma brincadeira, mas foi um exemplo para que a gente possa reconhecer que os dons que temos é espiritual. Each one of these 4 ministries is blessed with a leader that has a gift that matches their role. Cada ministério é abençoado quando a habilidade se encaixa na função. The last concept I want to share with you before I close is E agora encerrando, eu quero te dar um último conceito. spiritual gifts are rotational. Os dons espirituais são rotacionais. God's going to give you the gift you need to do what you are called to do. O Senhor vai te dar os dons que você precisa para fazer aquilo que você foi chamado a fazer. Sometimes you'll be in a position where you have a leadership gift, but there's also a leader already leading the ministry. Às vezes você vai ser chamado para fazer parte de um ministério e você tem um dom de liderança, mas já tem outra pessoa sendo líder do ministério. So if God calls you to that ministry where leadership is already present and that's your primary gift, you want to lean into a secondary gift or ask the Holy Spirit, what do you want to do through me in this Se ministry? você tem um dom de liderança e você entra no ministério onde já tem uma liderança estabelecida e você tem o mesmo dom, você precisa perguntar para o Senhor, qual é o outro dom que o Senhor me deu para que eu sirva nesse ministério, pois o Senhor já estabeleceu um líder sobre mim aqui. I have leadership as like my number one gift. Eu sei que liderança é o meu dom número 1, por exemplo. Sometimes I've got to sit on my hands in a meeting, E às not vezes- to take over and lead us. Às vezes eu tenho que me treinar e tomar cuidado para que quando eu estou numa reunião, eu sente em cima da minha própria mão para que eu não lidere aquela reunião toda. And that's when I pray and say, God, you have me here for a reason. E é onde eu oro, What gift Deus, do you want me to do? What do you want me to do? o And Senhor me colocou aqui por uma razão. Então, se eu não sou o líder aqui, qual é o outro dom que o Senhor me deu, que o Senhor quer que eu use aqui neste lugar? quite frankly, I never had the shepherding gift. Never showed up on the radar. I took the test. I Eu actually fiz applied for a testes. job that had that as a primary description and I didn't fit it. Eu tinha testes, eu fiz várias coisas, apliquei para trabalhar na área pastoral, mas isso nunca foi evidente na minha vida. And then God put Pastor Isaac in my lap. Just E put him- Deus colocou um pastor Isaac em mim, na minha vida.
A mentor is a shepherd. Na verdade, um mentor também é um pastor. So I just pray every time I Porque talk ele to Pastor. pastoreia. I go pray to the Holy. What do you want me to do? What do you want me to say? How can I help this man? And Toda I just vez- rely completely on the Holy Spirit. Toda vez que eu vou atender o pastor Isaac na mentoria, eu oro, Senhor, o que o Senhor quer que eu ministre ao seu servo? O que o Senhor quer que eu faça e contribui para edificá-lo? E eu deito totalmente na dependência do Espírito Santo. You are not being shepherded by a pastor with a shepherding gift. Você não está sendo pastoreado por um pastor que tem um dom do pastoreio. You are being informed by someone who likes to listen to the Holy Spirit. Você está sendo informado por alguém que gosta de ouvir o Espírito Santo antes de ministrar alguém. To him be the glory. Para ele toda a glória. I just show up sometimes. Eu, às vezes, só apareço, mas é ele que sempre faz. So I'd like to say one thing in closing. Eu quero fechar For dizendo everyone in isso. this room. Para todos que estão aqui, If you let him, se você permitir que ele God will use everything you've experienced, use tudo que você já experimentou na sua vida, personally and de professionally, uma maneira pessoal que você já viveu ou de uma maneira profissional também que você já passou, the good and the bad, a usar o bom que você já experimentou e o ruim também que você já passou. to serve his church. Se você permitir ele usar isso, você vai ser efetivo no serviço da igreja dele. A frase que ele disse: jogar o microfone no chão. Isso é para vocês entenderem que vocês estão famintos por toda a palavra que o Senhor ministrou a vocês, o coração de vocês. Deus abençoe, muito obrigado.